Fala pessoal, eu estou aqui na igreja São Vicente de Paulo, Cônego Marinho. Ainda é de manhãzinha, ainda sinto um pouco de frio. Eu particularmente tenho uma facilidade enorme de sentir frio. E eu aproveito esse contexto no qual eu estou gravando esse vídeo, que é um contexto onde muito se tem noticiado sobre uma frente fria que iria chegar em determinadas partes do país, e de fato isso tem acontecido. Muitos lugares têm sofrido por causa do frio extremo que tem acometido esses lugares. Mas para contrastar esta realidade, eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, uma mensagem a respeito do fogo. E não é um fogo comum. Em primeiro lugar, já para dar início, a figura do fogo, ela está muito presente nas Sagradas Escrituras. Desde o fogo natural até o fogo como sinal que aponta para algo, como simbolismo. Mas, de maneira especial, irmão e irmã, o fogo é sinal da presença de Deus, de sua majestade, de seu poder, de sua glória. E é ao fogo com essa definição que eu irei me ater com vocês aqui. Mas o que é mais comum a gente ouvir ou pregar é sobre o Espírito Santo como sendo fogo ou manifestando como fogo. A palavra diz em Atos 2:3 assim: apareceu-lhes então umas como que espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E quando, irmãos e irmãs, nós temos uma experiência com o Espírito Santo, nós nos enchemos de Deus e este fogo começa a queimar em nós, começa a queimar o nosso interior. E este fogo ele vem exatamente como o amor de Deus, como esta paixão avassaladora que nós começamos a ter pelo Senhor, pela igreja, pelos irmãos, pela missão, pela evangelização. Este fogo do Espírito em nosso ser é sinal e é a própria presença de Deus. Ela se manifesta nos dando poder, unção, zelo e principalmente a graça da santificação. Nós começamos a ter uma busca e um desejo intenso por viver segundo a palavra de Deus. No entanto, a questão não é só deixar o fogo acender em nós através de uma experiência extraordinária com o Espírito Santo, mas a grande questão é manter o fogo aceso, é sustentar o fogo do Espírito Santo que uma vez foi aceso em nós, e isso é responsabilidade nossa. O Senhor espera que nós possamos fazer a nossa parte para que a sua presença em nós continue sendo manifestada, para que o Espírito Santo em nós continue agindo poderosamente. Pois nós, irmãos e irmãs, temos uma tendência muito grande de deixar o fogo em nós esfriar, de deixar o fogo de Deus em nosso coração arrefecer. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6 está assim: eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus. Olha só, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo, escrevendo àquela comunidade, disse assim: não apagueis o Espírito Santo. Então é possível que nós abafemos a ação do Espírito Santo em nós. Lá em Apocalipse capítulo 2, no verso 4, Jesus ressuscitado faz uma exortação àquela igreja dizendo assim: eu tenho contra ti que esfriastes no teu primeiro amor. Sabemos através de Romanos 5,5 que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se o amor esfriou, obviamente a relação com o Espírito Santo também havia sido esfriada. Então, meus irmãos e irmãs, nós precisamos nos atentar para esta realidade do esfriamento espiritual. Lá em Mateus capítulo 24, no verso 12, Jesus profetizou que diante do crescimento da iniquidade, do pecado, o amor de muitos iria se esfriar. Então, o fogo do Espírito, o fogo de Deus em nós, ele precisa ser mantido. E aqui eu quero ler 2 textos do Antigo Testamento que falam muito sobre esta constância do fogo de Deus queimando. E eu quero trazer esses textos aplicando para a nossa relação com Deus. Levítico capítulo 6, do versículo 12 ao 13, diz assim: mantenham-se aceso o fogo do altar, não deve ser toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar,
não deve ser apagado. Levítico 24, do 1 ao 4, diz assim: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. O fogo precisava manter-se aceso, as lâmpadas tinham que estar permanentemente alumiando. E nós precisamos, irmãos e irmãs, alimentar o fogo do Espírito Santo em nós. Nós precisamos trazer o azeite. Como lá em Mateus 25, nós devemos ser como as virgens prudentes e não como as tolas que, ao irem ao encontro do esposo, as tolas não levaram azeite e por isso suas lâmpadas apagaram. Nós precisamos estar com azeite em mãos para que a nossa lâmpada não se apague. Nós precisamos, pegando aqui a analogia de uma fogueira ou de um fogão de lenha, precisamos estar alimentando o fogo com lenha. E isso significa nós mantermos continuamente em oração, nós nos mantermos na leitura, na meditação e na prática da palavra, termos uma vida sacramental em dia, sempre elevarmos o Senhor louvores e nós nos alimentarmos de tudo aquilo que o Senhor nos dispõe, para que espiritualmente nós estejamos sempre aquecidos, mesmo que na vida natural nessa terra nós passemos frio. E assim, irmãos e irmãs, nós seremos essas pessoas que levarão o fogo do Espírito Santo até outras pessoas que espiritualmente estão frias, estão apagadas. Quando eu leio Eclesiástico 48:1, eu encontro uma declaração incrível sobre o profeta Elias. Lá está escrito assim: suas palavras queimavam como uma tocha ardente. Elias, o profeta do fogo, levantou-se em breve como um fogo. Nós precisamos ser como Elias, os profetas do fogo, que fará com que pessoas sejam levantadas e amem ao Senhor, caminhem em santidade perante Deus. Lucas 24:32 fala sobre Jesus que, ao caminhar com os discípulos de Emaús, pregava as Escrituras, e quando ele pregava, depois os discípulos reconhecem: porventura não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Ou seja, as palavras de Jesus incendiavam o coração daqueles discípulos, porque Jesus era cheio do fogo do Espírito Santo. Então que nós possamos, como aquela canção de Tony Allison diz, sustentar o fogo. Que Deus abençoe sua vida e que você seja cheio do fogo do Espírito Santo e que leve este fogo a muitas outras pessoas.